Olá, meus alunos do oitavo ano, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos fazer uma revisãozinha de um assunto que a gente viu ainda quando estava na aula presencial. Mas, professora, por que isso? Por que vocês vão fazer uma avaliaçãozinha sobre esse assunto bem tranquilo? Bom, o primeiro capítulo, ele fala sobre os aspectos climáticos. Bom, a gente viu que os aspectos climáticos eles estão ligados intimamente com a questão da circulação atmosférica, que nada mais é do que um processo de movimentação do ar ou das massas de ar, certo? Isso vai variar de acordo tanto com a pressão quanto a temperatura terrestre, da atmosfera terrestre. Então, isso vai ser variável. E aí, essa minha circulação atmosférica, ela vai ser dada graças às nossas células atmosféricas. Nós temos a célula polar, que estão localizadas nos polos, né? A célula de Hadley, que também é chamada de célula tropical, porque ela está localizada nos locais tropicais, e a célula de Ferrel, certo? Que está localizada próximo aí aos trópicos, certo? Tanto de Câncer quanto de Capricórnio. Bom, para a gente entender mais sobre os aspectos climáticos, a gente precisa conceituar o que é clima. Então, clima, ele é um conjunto de características permanentes de uma dada região. Por exemplo, no Nordeste, nosso clima é um clima semiárido, então ele vai ser um clima bastante seco, nós vamos ter temperaturas muito elevadas, nós vamos ter chuvas irregulares. Então, isso é o que vai caracterizar um clima. O meu clima, ele é estudado por uma ciência chamada de climatologia. Então, professora, qual a ciência responsável por estudar o clima? Climatologia. E aí o clima ele vai levar em consideração alguns fatores. Quais são esses fatores? Os índices pluviométricos, a quantidade de chuva, certo, de uma dada região. Os ventos, então os ventos que incidem em cada região. A temperatura, né? E a umidade, que é a quantidade de água que eu tenho dissolvida no meu ar, certo? Então esses são os fatores principais. Bom, nós vamos ter, baseado nesses fatores que eu citei, a divisão em zonas climáticas. Então, as zonas climáticas são áreas climáticas com climas distintos que podem ser classificadas em diferentes parâmetros climáticos, se for os parâmetros que eu citei anteriormente. Então, nós vamos ter, né, 5 zonas climáticas. Né? Nós vamos ter as zonas polares, ou glaciais. Vamos ter a Ártica, que é a desse lado, e a Antártica, que é desse lado, certo? Nós vamos ter as zonas temperadas, que é a temperada do norte, e vamos ter a temperada do sul. E vamos ter a zona tropical, que é essa que fica localizadinha aqui no meio. Essas são as 5 zonas que vão ser diferenciadas de acordo com a temperatura, de acordo com a umidade, de acordo com os ventos, como a gente já viu. Bom, com relação aos climas mundiais, nós vamos ter diversos tipos de clima. Nós vamos ter os climas que são denominados climas quentes, que é o clima equatorial, que é esse que está em vermelho, o clima tropical, que é esse que está em laranja, e o clima desértico, que é esse que está em amarelinho claro. Nós vamos ter também os climas temperados, que é o clima mediterrâneo, o subtropical, úmido, o oceânico e o continental. Nós vamos ter os climas frios, que é o clima desértico. Professora, mas o desértico está tanto no quente como no frio? Sim, porque de manhã o deserto é muito quente e à noite o deserto é muito frio. Então, são dois opostos. Nós vamos ter também o clima subpolar e o polar. E vamos ter também os climas de altitude, que é esses que estão em marrom, certo? Esses são os tipos de clima mundial. Bom, no Brasil, a classificação dos climas vai ser um pouquinho diferente. Ela vai seguir a classificação de Arthur Strahler, que ele vai dividir o clima do Brasil da seguinte maneira: o clima equatorial, que é esse aqui, que está localizado em 1. Nós vamos ter o clima tropical, que é esse que está localizado em 2. O
clima tropical de altitude, que é o 3, o semiárido, que é o 5, e vamos ter o subtropical, que é o 6, certo? Isso é a classificação segundo Stalin, tá? E aí, passando agora para a questão das mudanças climáticas. A gente sabe que o homem é um dos grandes vilões na questão das mudanças climáticas. Então, ele incide diretamente na mudança do clima. Como assim, professora? Poluindo, gerando resíduos, não tendo uma vida sustentável. Então, essas mudanças climáticas nada mais são do que variações do clima, ou em escala global, ou em escala regional, ao longo do tempo. Então, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma coisa vem sendo causada há muito tempo, e aí os efeitos vão surtindo ao longo desse tempo. Esse meu processo de mudança climática iniciou-se junto com a Revolução Industrial. Então, quando eu comecei a ter as minhas primeiras indústrias, isso começou a gerar muita fumaça. E essa fumaça, a gente sabe que tem gases muito poluentes. E isso vai afetar o clima do meu planeta. Por conta de quê? Do efeito estufa. Mas a gente viu o quê? Que o efeito estufa é um processo natural da Terra, né? Que mantém a temperatura da Terra. Só que a poluição faz esse processo se agravar. Então, a temperatura ficar acima do normal. Então, nós já conseguimos aumentar a temperatura da Terra em 1 grau Celsius. Para vocês, 1 grau Celsius pode ser nada, mas para o planeta como um todo, 1 grau Celsius é muita coisa, né? Então, se a gente não cuidar, essa temperatura vai tender a aumentar, as calotas polares vão derreter, o nível da água vai subir, muitas cidades vão desaparecer. Então, toda causa tem uma consequência, certo? Bom, os aspectos climáticos, eles são estudados aí pela meteorologia, que vai estudar todos os fenômenos atmosféricos. No Brasil, nós temos um órgão responsável por medir esses fenômenos atmosféricos, que é o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. E nós temos a nível mundial a NASA, né, que também vai estudar esses fenômenos atmosféricos como os outros fenômenos a nível de universo. Bom, os meus aspectos climáticos, eles são representados, né, por meio de climogramas, que é uma forma de representação gráfica do clima, que vai ser verificar a variação climática da temperatura, como nós temos aqui desse lado do gráfico, e do índice pluviométrico, como eu tenho aqui do outro lado do gráfico. Então, eu tenho embaixo, né, os meses, né, vamos dizer assim, e aí vai acontecer o quê? Vai acontecer que você vai poder observar que a incidência aí, a relação entre a temperatura e o índice pluviométrico de cada região, certo? Aqui vamos pegar um mês em específico, vamos pegar aqui maio, que é esse aqui, certo? Nós podemos observar aqui que o índice pluviométrico chega em torno aí de 30 milímetros, né, de chuva. E a temperatura chega em torno quase de 20 graus. Então, é mais ou menos assim que funciona. É uma relação de um com o outro, certo? Então, essa linhazinha aqui é a pluviosidade, quantidade de chuva, e as barrinhas são a temperatura. Bom, passando agora para a questão da previsão do tempo, vamos relembrar dois conceitos básicos, tempo e clima. Qual a diferença? Então, a gente viu que tempo é um conjunto de condições meteorológicas num dado local. Então, é algo passageiro, certo? Já o clima é um conjunto de todos os estados da atmosfera de um local durante um longo tempo. Então, é algo permanente. Bom, então o que é a previsão do tempo? Vai ser o quê? Um processo, um estudo que é feito por meio de vários parâmetros para identificar o tempo de uma determinada região num determinado dia ou num determinado mês, certo? E qual é a sua importância? Para que eu preciso saber sobre o tempo? Para saber se eu vou precisar levar guarda-chuva, para a agricultura é muito importante para saber se vai chover, para ter como irrigar minha plantação,
para navegação, para saber se eu posso ter uma tempestade ou não, certo? Então, a previsão do tempo é muito importante para todo mundo. Bom, para fazer a minha previsão do tempo, eu uso alguns instrumentos meteorológicos. Bom, o primeiro deles é o termômetro, que ele é utilizado para medir a temperatura tanto de máxima como de mínima, certo? Eu tenho um termômetrozinho aqui na imagem, ó. Eu tenho também o barômetro, que ele vai medir a pressão atmosférica, que é esse aqui ao lado, tá aqui por cima. Nós vamos ter o higrômetro, que ele vai medir a umidade do ar, que é a quantidade de gotículas de água que eu vou ter no meu ar, que é esse aqui. A biruta, que vai medir a direção do vento, que é esse aqui, que é comum nos aeroportos, né? Que vai auxiliar no processo de pouso e decolagem dos aviões. O anemômetro, que também é muito comum nos aeroportos, que vai medir a velocidade do vento, que é esse aqui. E nós vamos ter, por fim, o pluviômetro, que mede a quantidade de chuva. Esse aqui que parece um funilzinho, certo? Bom, vamos falar agora dos elementos, né, que são alvos de estudo da previsão do tempo. Nós temos as nuvens, que são bastante importantes para a previsão do tempo, as massas de ar, a umidade, a pressão atmosférica e a temperatura. Vamos falar de cada um. Nós temos 4 tipos de nuvem: estrato, cúmulos, nimbos e cirros. Professora, qual vai ser a diferença de uma para outra? Normalmente, a altitude e o formato de cada nuvem, certo? Já as massas de ar, elas vão ser também muito importantes. Nós vamos ter massa de ar fria, massa de ar quente. A massa de ar fria, normalmente, ela vem dos polos para os trópicos, né? E a massa de ar quente vem dos trópicos para os polos. E aí, o encontro dessas massas de ar podem formar minhas frentes, né? Eu tenho 2 tipos de frente, que é a frente fria e a frente quente, certo? Então, esses são os meus 2 tipos de frente. A frente quente é quando uma massa de ar quente vai empurrar uma massa de ar frio. E já a frente fria é quando a massa de ar frio empurra uma massa de ar quente, certo? Nós vamos ter também a umidade, como eu já falei, que é a quantidade de água que eu vou ter no ar que eu estou respirando. Tem locais no Brasil, como Brasília, que a umidade do ar chega a ficar muito baixa. Então, pessoas que têm problemas alérgicos chegam até a sangrar do nariz por conta dessa umidade baixa. Vamos ter também a pressão atmosférica, que é a pressão que que a Terra vai exercer, né? E aí essa pressão, ela vai variar se vai ser ao nível do mar, se você está acima do nível do mar, abaixo do nível do mar. Então essa pressão vai ser bastante variável com relação a isso. E nós vamos ter também a temperatura, né? Nós vamos ter locais mais frios, locais mais quentes. Isso vai variar das espécies que eu vou ter naquele local, migração de espécies, espécies vegetais. Então isso vai ser muito importante também. Bom, pessoal, vou deixar uma atividade agora para vocês em PDF. Vai ser uma revisão. O que é que eu quero pedir para vocês? Todo mundo responda essa revisão no caderno bonitinho. Me envie a foto. Por quê? Ela vai auxiliar no rendimento de vocês. Tanto para quem está com rendimento baixo, como para quem está com rendimento até bom, né? Então, ela vai ser de suma importância para ajudar na nota, tá bom? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.